nenhuma. Sou essa a vereadora. Aí, ó, passa aí. Parabéns. Escolinha de futebol. Eu venho falar sobre algo que pouca gente, vereadora Águida, tem costume de tratar. A gente fala muito sobre o feminicídio, a gente fala sobre ataque contra mulheres, a gente fala sobre o machismo e o feminismo. No entanto, a gente fala pouco sobre o alcoolismo. E esse é um tema tão sensível, esse é um tema tão desprazeroso em tocar, porque é comum e a gente não faz ideia do tamanho do prejuízo que o alcoolismo, disfarçado principalmente, ele traz para a sociedade. E por que eu estou falando isso? Porque eu pensei muito em mostrar um vídeo no meu discurso de hoje. Até agora eu não sei se eu mostro ou se eu não mostro, mas eu me senti de forma muito direta atingida nessa última sexta-feira por um cidadão que costuma frequentar quase todas as sessões da Câmara Municipal. Geralmente sempre está sentado ali, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa extremamente conhecida por todos, e que eu tive o desprazer de encontrar numa alameda às quase 8 horas da noite de um sábado, de uma sexta-feira, onde eu estava indo na manicure, que foi o único horário que me restou e que ela pôde me atender. Já ali no limite do meu cansaço, depois de um dia inteiro intenso, eu consegui aquele horário com ela e eu precisei entrar naquela alameda. Mas eu me deparei com um carro que estava parado na alameda, trancando a passagem. E, naturalmente, se você está dirigindo, você aproxima o seu veículo, dá o sinal de luz alta, esperando que a pessoa tire o carro. Mas isso não aconteceu e eu vi que a pessoa estava com o braço para o lado de fora do carro. Eu me aproximei um pouco mais com o carro e foquei o farol mais alto ali e a pessoa não saiu dali. Aí eu buzinei. A pessoa também não saiu. E aí eu decidi descer do carro. Falei, vou descer do carro e vou lá falar para esse cidadão tirar o carro, porque eu preciso passar com o meu carro. Afinal de contas é uma alameda, uma via pública, esse cidadão não é dono dessa alameda. E aí eu desci do carro. Quando eu desci do carro, o cidadão desceu do carro também. E eu vi que eu o conhecia. E naquele momento, eu fui me identificar. Afinal de contas, existem quantas Rafaelas por aí, quantas Águidas por aí. E eu só disse assim, fulano, é a Rafaela do Batista. Ele disse dessa maneira aqui, que eu vou colocar o áudio. Depois de vários insultos que ele me fez, alguns até pesado, ele disse da seguinte maneira. Vai tomando meu cu, pai. Você tá achando que você... eu sou vereadora, você não pode fazer porra nenhuma. Sou essa a vereadora. Aí, ó, passa aí. E para encerrar, e não tão menos grave, além de tudo isso aí, que de alguma maneira me frustrou muito, depois eu fui fazer uma breve pesquisa, porque algumas coisas elas acabam associando sem que a gente perceba. Naquele momento, eu não vinculei uma coisa na outra. Mas depois, pegando os vídeos ali das câmeras em volta, engraçado. Esse cidadão é vinculado a uma associação pública, que trabalha com esporte, que recebe emendas e que, inclusive, o veículo que ele estava utilizando, que estava empatando a passagem, é um veículo que foi destinado por um parlamentar para uso exclusivo da associação. E as peças só se encaixaram hoje pela manhã, porque eu comecei a pegar uma coisa, pegar outra, e quando eu puxei o vídeo eu vi que a placa é a mesma placa de um veículo utilizado numa associação. Eu vou fazer a minha denúncia com relação a isso? Vou. Esse cidadão cometeu um crime.
Não me interessa se é fulano, ciclano, beltrano. Para mim, crime é crime independente de quem cometeu. E ele, com certeza, deve estar me assistindo agora e sabe que a batata vai esquentar para o lado dele. E aí reveja se vale a pena continuar se embriagando e colocando em risco a vida das pessoas que estão lá fora. Porque ele vai ter que pagar o preço pelo erro que cometeu. E o erro não foi somente me chamar de vagabunda. Foi estar em posse de um veículo público embriagado. Veículo público esse que deveria ser usado única e exclusivamente para função pública. É a mesma coisa que encontrar a Rafaela do Batista na caminhoneta da Câmara, embriagada por aí. Então eu finalizo do mesmo jeito que eu iniciei, sem saber como finalizar. Peço desculpa, mas peço também que os senhores abracem essa causa. Vocês não têm ideia de quantos alcoólatras nós convivemos todos os dias e quantas famílias pedem socorro para as autoridades. Então que a gente se dispa um pouco do nosso ego, das nossas lutas um contra o outro, porque política é sempre o confronto, e que a gente se dê as mãos, sim, para lutar por causas que realmente importam. Muito obrigada. Arlan, muito obrigado pela oportunidade, né? Quem esteve presente na Câmara Municipal agora nessa segunda-feira, dia 2 de março de 2026, acompanhou o nosso discurso em tribuna, e eu não trouxe ali um discurso de vitimismo, nem trazendo aquela ideia feminista ou machista de que foi um ataque contra a mulher. Não, foi um alerta para que as nossas autoridades elas se preocupem um pouco com o tema alcoolismo, que é algo tão pesado e que mata de forma tão silenciosa, e que a maioria das pessoas se preocupam com o uso do crack, o uso da cocaína, o uso de outros entorpecentes, e esquece de uma droga lícita que é vendida aí em todas as esquinas dentro da cidade, que é a bebida alcoólica, né? E quando ela não é bem administrada, ela geralmente traz transtornos muito grandes para as famílias, especialmente para as famílias, né? Esposas, filhos. Eu sempre digo que você tem que tratar seu filho da maneira que você espera que ele amanhã trate outras pessoas. Então, um pai que vive alcoolizado dentro de casa, ele não está dando bons exemplos para seus filhos, né? Se ele tem um menino, ele está espelhando nesse menino como esse menino deve tratar a sua esposa e sua família lá na frente. Se ele tem uma menina como filha, ele provavelmente está mostrando para a menina o tipo de homem com que ela deve se envolver. Então, o pai, em especial, ele é um espelho para os filhos, né? Então, quantos casamentos a gente vê acabando por conta do alcoolismo, quantas famílias a gente vê sendo destruídas por conta do alcoolismo, quantos péssimos exemplos na sociedade a gente acaba vendo por conta do alcoolismo. Então, a minha fala hoje foi porque eu senti no coração que eu devia passar para a população o que eu sofri nessa última sexta-feira por conta de um cidadão que, alcoolizado, ali travou a minha passagem no Alameda e simplesmente me proferiu palavras muito pesadas, palavras que, não vou dizer aqui, mas foram palavras que machucam a integridade física e moral de uma pessoa. E é uma pessoa conhecida. E o que me deixou ainda mais preocupada, além do alcoolismo e dessas palavras proferidas ali me impedindo a passagem por conta do álcool, é que esse cidadão estava ali num veículo oficial, um veículo de uma associação, né? Então, isso tudo eu vou estar direcionando para os órgãos competentes para que seja investigado e, de fato, que esse cidadão seja, no mínimo, punido. Vereadora, qual a sua mensagem que a senhora deixa, não só para todas as mulheres, né, que é o mês das mulheres, né, qual a sua mensagem que ela deixa nessas suas falas aí, repudiando essa cena lamentável desse professor de escolinha? Engraçado, agora que eu fui me tocar, nós estamos no mês da mulher, né, e me acontece uma situação dessa tão desprazerosa no mês da mulher. Segundo a palavra do nosso Senhor, a mulher nasceu para ser o lar, enquanto o homem constrói a casa. A mulher nasceu para ser a mãe, enquanto o pai é o braço forte, enquanto o homem é o braço forte para ser o pai. E a junção desses dois faz com que uma família seja perfeita. A mulher jamais vai tomar o espaço que é do homem. Ela jamais vai conseguir ser o homem. Mas a mulher, ao longo da vida, ela adquiriu independência. E essa independência levou a mulher a ocupar vários lugares. E com isso vieram muitas responsabilidades que antes não tinha. Então, que você, mulher, entenda o seu valor, que você entenda o quão preciosa você é, que você entenda que, segundo a palavra do nosso Senhor, você foi construída aos olhos do Pai.
Ele te criou para ser amada, para ser adorada, para ser preciosa e joia rara. Então não aceite menos que isso. Aceite isso para mais, porque você é abençoada. Então não viva pressão psicológica, não viva pressão física, não viva violência psicológica, não viva violência física. Se você é mãe, entenda que os seus filhos vão absorver o que você está vivendo, de forma consciente ou talvez de forma inconsciente, Arlan. Então, o seu posicionamento, ele comanda muito a sua próxima geração. Não se submeta àquilo que você não merece, porque você é o exemplo para sua filha dentro de casa. Se você aceitar, você está mostrando para sua filha o que ela tem que aceitar de um homem. Se você tem um filho, você está mostrando para o seu filho como um homem deve tratar uma mulher. Então, se posicione. Não deixe de ser mulher, não deixe de ser feminina, não deixe de ser mãe, não deixe de ser lar e doçura, mas se posicione, não aceite menos do que você merece. Feliz Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe a sua vida grandemente.